Fala, torcedor alcateniano! Estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais nada, quero pedir, se inscreva no canal, deixe seu like e ative sua notificação. Vamos falar das notícias do Verdão! Torcedor, algumas notícias do Palmeiras aqui. Vamos começar aqui porque o Palmeiras bate Pachuca do México e vai disputar a final do Campeonato Feminino. Eu quero dizer a vocês que é bem legal, vai ser na Arena Barueri, todos os torcedores poderiam estar lá. Tentarei levar meu filho para ver o futebol feminino lá em Barueri. O problema é que é quinta-feira, mas vamos lá. O Palmeiras irá enfrentar o Racing Louisville dos Estados Unidos na final de The Women's Cup Global Series, nesta quinta-feira, às 20 horas, na Arena Barueri. No domingo, o Verdão venceu o Pachuca do México por 3-0 e avançou para a decisão do torneio, em que é um dos co-organizadores. Os gols foram marcados por Brena, Sol e Tainá Maranhão. Aliás, vou falar uma coisa. Brena é uma baita jogadora, mas a Tainá Maranhão, quando eu a vi entrando a primeira vez em campo, eu não dava R$1 por ela. E ela joga muito, velho. É veloz, dribladora. Gosto muito dela. Já o Racing Louisville passou pelo São Paulo nos pênaltis após o empate 1-1 no tempo normal. The Women's Cup, Women's Cup, eu não sei falar essa bagaça não, existe desde 2021 e já recebeu equipes como Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Tottenham, Juventus, Milan e Atlético de Madrid. O Palmeiras foi o primeiro clube brasileiro a participar no passado. A competição em 2024 ocorreu também nos Estados Unidos. E o Verdão terminou em segundo lugar após perder para a Juventus da Itália na decisão. Após a decisão, São Paulo e Pachuca farão a disputa no terceiro lugar, também na quinta-feira, às 17 horas, na Arena Barueri. Boa sorte às meninas, espero que consigam a sua vitória, que tudo dê certo e que o Palmeiras ganhe mais um título do futebol feminino, porque as meninas jogam muito, gosto muito. Quem acompanha o meu canal que fala sobre o Palmeiras, lá o Arena Verde, nós narrávamos os jogos das meninas, sempre falamos, estamos lá sem muito conteúdo nesse momento, porque o Falcone passa por alguns problemas na vida dele aí, a gente está só com os shorts e os vídeos, mas logo estaremos de volta aí para ajudar. Quem está aqui no TV Alcatex é se inscrever lá, Arena Verde 1914. E quem estiver vendo no Arena Verde, que eu vou replicar esse vídeo lá, por favor, se inscreva aqui no TV Alcatex e ajude esse careca lindo a ganhar um dinheirinho que está desempregado. Vamos para o segundo tema. Esse tema aqui me deixa um pouco triste, porque eu vejo que logo perderemos esse jogador que tanto joga pelo Palmeiras, que já vi torcedores do Palmeiras falando mal dele, e eu não vejo motivo por tanta raiva do Piquerez. Inclusive, meu parceiro de canal reclamou muito, hoje em dia ele não reclama tanto, mas eu acho o Piquerez um ótimo jogador. Vamos lá. Substituiu o Vinha. Desculpa. Substituiu o Vinha e joga muito. Decisivo no Palmeiras, Piquerez é construído como uma referência dentro do clube. E o Palmeiras trabalha a renovação do seu contrato. 2 das 3 assistências na vitória do Palmeiras contra o Atlético Mineiro foram dele. Saíram dos pés de uma peça fundamental do clube nessa temporada, Joaquim Piquerez. Joga dentro de campo e fora de campo, porque o rapaz arrebenta fora do campo. Foi decisivo no Allianz Parque, não é à toa. Trabalha com o Alviverde a renovação de contrato. Atualmente é válido até dezembro de 26. O Piquerez chegou ao Palmeiras durante a pandemia aos 22 anos de idade e agora, aos 26, vive sua 5ª temporada pelo clube, sendo construído para assumir um posto como uma das referências desse elenco, que também tem nomes como Rafael Veiga, Gustavo Gomes, todos esses como capitães do time, né? O Veiga passa por um momento técnico muito ruim e o Gomes passou por um momento técnico ruim.
Mas esses três são três pilares do Palmeiras, um mais à frente, um mais à lateral, que faz a ligação do Gomes para o Veiga, vamos dizer assim, né? E o Gustavo Gomes. Eu acho que o Palmeiras precisa de alguns nomes, como o Felipe Melo, que tragam, que briguem pelo time. Mas estamos bem de líderes aí. Agora tem o Everton, que também, tecnicamente, a torcida está reclamando muito, mas eu acho que esses três são os três pilares do Palmeiras. Não atua com a saída do Richard Rios, negociado por 30 milhões de euros ao Benfica, e mesmo antes da venda do colombiano ser sacramentada, o Palmeiras vinha planejando poucas mudanças para o segundo semestre, descartando, por exemplo, uma venda do próprio Piquerez, que também saiu valorizado da Copa do Mundo de Clubes. Abre aspas a Anderson Barros numa entrevista na zona mista do site UOL, se não me engano. Abre aspas. Piquerez está conosco nessa temporada e nas próximas. É uma referência para nós. Atletas de seleção é fundamental na estrutura do clube. Concordo com ele. Então, quando formos contratar, vamos pensar aí em contratar algo que nos ajude, né? No fim de semana, o lateral esquerdo apareceu de forma decisiva com as assistências dos dois primeiros gols do Palmeiras. Cobrou o escanteio para o gol do Lucas Evangelista aos 32 minutos do primeiro tempo, e aí eu quero fazer um adendo bem rápido em relação a isso. Quem estava cobrando o escanteio era o Felipe Anderson. Foram dois escanteios, um que ele cobrou curto e um segundo que ele cobrou, a bola não chegou no primeiro pau. Aí ele deu lugar para o Piquerez. Então, além disso, eu vou dar um outro adendo do escanteio, que ele passou a cobrar falta e ele foi bater pênalti quando o Palmeiras estava numa crise de pênaltis que não conseguia marcar. Ele também perdeu o pênalti, porque só erra quem bate. Mas ele teve a hombridade, né, de ir lá e falar, deixa comigo. Deixa eu mudar o fundo aqui, que nós estamos falando do Verdão, né, mano? Eu esqueci. Aí. E depois avançou pela esquerda e cruzou para Vitor Roque finalizar, com desvio de Júnior Alonso. Para o segundo gol do Palmeiras, aos 5 minutos do segundo tempo. O Palmeiras venceu de 3-2. E se um cara que é lateral, lá da defesa, faz isso, marca, pô, tá arrebentando, né? Lances decisivos para a vitória por 3-2 sobre o Atlético Mineiro, sendo a primeira no Allianz Parque, neste Campeonato Brasileiro. O Palmeiras não tinha vencido no Allianz Parque ainda. É responsável por colocar o Palmeiras no G4 e agora em quarto lugar com 26 pontos. Abre aspas para o próprio. Precisamos muito disso depois de voltar do Mundial, virar a chave. Não conseguimos a vitória contra o Mirassol, mas bola para frente. Conseguimos reverter esse resultado para ganhar do Atlético Mineiro. O uruguaio, aliás, está próximo de completar uma centena de jogos pelo Palmeiras. São 96 até aqui, com 16 gols marcados, 17 assistências e 8 títulos conquistados. Eu escrevi errado aqui, agora eu estou com uma dúvida. Uma centena de jogos, 196, são 2 centenas, né? Já sei um pouco como é a dinâmica aqui no Brasil. Tem de estar tranquilo e manter o foco, continuar trabalhando, porque não dá muito para se lamentar ou para elogiar depois de um resultado. E é sempre continuar trabalhando. E fico feliz por ter ajudado o time a ganhar com as participações nos gols. Encerra Piquerez a sua entrevista. Piquerez é o nosso melhor lateral esquerdo. Não temos um reserva à altura, o Vanderlan não está à altura. O Palmeiras teve várias propostas por ele, recusou, mas em algum momento ele vai querer ir para fora do país. Porque todo jogador sonha com isso. E ele tem categoria para sair do Palmeiras e ir para um clube europeu, Real Madrid, Barcelona, futebol inglês. Só que ele está se não o maior, um dos maiores clubes da América do Sul, das Américas. Então eu acho que o Piquerez está num lugar onde ele vai continuar sendo campeão, continuar sendo idolatrado. Só peço a torcida do Palmeiras paciência, porque quando ele errar, essa discussão, a turma do amendoim, quando nós reclamamos pesado, atrapalha o jogador. Então, torcedor,
bota a mão na consciência, dá uma paradinha, olha e fala: será que eu tenho que reclamar nesse momento? Reclamar é normal, o que a gente não pode é ofender. Falar sobre do coração. Né? Vamos tentar incentivar nosso time. Nós estamos desde 2015 ganhando títulos, ficamos 2 anos sem ganhar títulos, 17 e 19, se não me engano. E desde então é um título por ano. O Abel tá aí como o maior técnico da história do Palmeiras. Ele pode não ser o melhor, na opinião de muitos, para mim tem Luxemburgo e outros técnicos, Filipão na frente dele, como melhores, mas como maior, ele já é o maior técnico empatado com Oswaldo Brandão. Então vamos apoiar o time do Palmeiras para que cada vez mais possamos ir à frente. Vamos para mais um tema aqui do Verdão. Palmeiras estipula valor a pagar após a saída de Richard Rios. Mexicano Ruiz diz não. Achou que ia vir fácil, não é assim não. A venda de Richard Rios ao Benfica irá render 21 milhões de euros, cerca de 136 milhões ao Palmeiras, dono de 70% do jogador. A reposição para a função de segundo volante, porém, não será nas mesmas cifras. Óbvio, temos que lucrar. Investimos, se não me engano, 8 milhões, vendemos por 136, ou acho que foi 6, ganhamos 130 milhões em cima. O Verdão não pretende chegar aos mesmos valores para reforçar o elenco. O clube não considera fazer um investimento desse aporte após ter contratado o Lucas Evangelista no final do Campeonato Paulista, exatamente para ser o substituto de Rios. A diretoria alviverde avalia ir ao mercado para gastar 14 milhões de euros, 91 milhões de reais. O atacante Ramon Sousa, por exemplo, foi o último contratado nessa temporada. Foi 12,5 milhões de euros fixos, mais 1,5 milhões em bônus. O Palmeiras fez algumas consultas nos últimos dias, e um dos nomes foi Marcel Ruiz, do Toluca do México. Porém, o volante tem desejo de atuar na Europa e disse não ao Palmeiras em um primeiro momento. Recentemente, o Ipswich Town da Inglaterra tentou a contratação do jogador, que não se empolgou com a proposta recebida. Ele aguarda novas ofertas na janela de transferência. O Palmeiras, por sua vez, seguirá no mercado. Por enquanto, confia em Lucas Evangelista para suprir a ausência do colombiano. Emi Martínez é o substituto imediato, embora um primeiro volante de ofício. É isso que eu ia comentar, galera. É assim, todo mundo fala, o Palmeiras tinha que trazer o Danilo. Primeiro que o Danilo iria custar 22 milhões de euros. O Palmeiras vendeu por 20, ia pagar 2 a mais para trazer ele. E a lesão do Danilo foi muito grave. Ele pode arrebentar no Botafogo. E eu acho que ele arrebentaria no Palmeiras porque o Abel adorava ele. Tanto que nós ficamos muito tempo reclamando que não tínhamos substituto para o Danilo nem para o Scarpa. Hoje nós temos o Emi Martínez e o Aníbal Moreno para primeiro volante. A contratação do Danilo, ele seria o terceiro primeiro volante do Palmeiras e faltaria um segundo volante. Então, eu acho que o Palmeiras tem que ir atrás de um segundo volante para suprir o Richard Rios. Ou vamos buscar na base. Não sei se vocês lembram, nas narrações aqui no canal, que o Alan fazia segundo volante na base. Porque na base eles fazem 3 funções. Será que não seria o Alan esse nome para o meio campo? Alan mais Lucas Evangelista, até o final do ano nós não poderíamos ficar sem contratações, por exemplo. Mas poderíamos também aproveitar a janela para trazer algum jogador nesse caso. Ouvi falar muito do Fred. Não sei se vocês gostam dessa contratação. Eu não gostaria de ter o Fred, já é um jogador com a idade avançada e só traria ganhos técnicos para o Verdão. E aí eu queria entrar continuar nesse assunto de contratações e dizer o quanto o Palmeiras já gastou em contratações esse ano. E era uma coisa que a torcida pedia muito. Nós temos que contratar. E eu vou falar algumas contratações, o quanto elas custaram e se valeu a pena isso, né? Vamos lá.
Só para você ter noção, até o momento o Palmeiras gastou 513,3 milhões em 8 contratações. R$500 milhão em 8 contratações, tá? Foram elas: Vitor Roque, 25,5 milhões de euros, tá? Ele está passando por uma fase técnica muito, muito abaixo, ou, como muitos dizem, ele é um Rony melhorado. Paulinho, 18 milhões de euros mais 2 jogadores. Detalhe, para mim, o Paulinho se pagou no Mundial com aqueles 2 jogos, agora vai passar por cirurgia. Ano que vem nós teremos o Paulinho aí inteiro para o campeonato, e aí ele é um ótimo reforço. Facundo Torres, 12 milhões de dólares. Para mim, de todas as contratações que eu vou falar até agora, foi a melhor. Você é louco, Portuga? Como assim, Facundo é melhor? Ele é o que mais joga, ele marca, ele ataca. Ontem, no domingo, ele deu um passe perfeito pro Maurício fazer o gol. Não é um jogador fominha, é um jogador de grupo. Nós precisamos de jogadores assim. Ah, mas 12 milhões de dólares, 69 milhões, será que vale? Hoje você paga isso por um zagueiro, irmão. Né? N. Martini, 7,5 milhões de dólares. Para mim, um ótimo reserva para o Aníbal Moreno. Perfeito, a dupla de primeiro volante está completa. Só mais um moleque da base está pronto o elenco na parte de primeiro volante. Mikael, 6 milhões de dólares. Para mim, um ótimo zagueiro para o consumo nacional. Para fora, nós vimos que deixou a desejar ali. Mas, para o consumo nacional, o nosso reserva ali está ótimo. Mas será que por 6 milhões nós não conseguiríamos um na base? Lucas Evangelista, 4 milhões de euros. Para mim, é um bom jogador. Jogou bem no Bragantino. Falta ele em inserção no time do Palmeiras. Quando ele entender como é que é o Palmeiras, como que é o Abel, como que é tudo, talvez ele melhore, fique melhor ainda. Já marcou um gol na sua estreia como titular. Bruno Fux veio sem custo na troca do Caio Paulista. Então nós saímos lucrando, porque gastamos acho que 17 milhões pelo Caio Paulista. Ninguém do Palmeiras queria o Caio Paulista, foi uma troca ali, mas foi só um empréstimo. Bruno Fux não é do Palmeiras. E eu acho que o Palmeiras deveria contratar o Bruno Fux só pelo que ele fez no Mundial. Ele foi, meteu a cara no chão, deu sangue pelo Palmeiras, deu a vida, como se diz em campo, e está substituindo bem o Murilo. Porque a nossa dupla de zaga é Gomes e Murilo, os reservas Fux, Mikael e temos o Benedetti. Ponto. Ramon Sousa, 12,5 milhões de euros fixos, podendo chegar a 14 milhões de euros com os bônus. Galera, eu vou falar o seguinte do Sousa. O Palmeiras trouxe um jogador que joga na beirada de meio ou de centroavante. O centroavante é o falso 9, né? A grande característica dele são aqueles passes que ele deu, por exemplo, pro segundo gol do Palmeiras, que ele dá um passe no ponto futuro, o Vitor Roque divide com o goleiro, sobra depois pro Vitor Roque, o Vitor Roque briga pela bola, ganha, faz o passe pro Facundo, que pisa pro Maurício fazer o gol. Esse é o Ramon Sousa, é o jogador que acha jogadas no ponto vazio. Gosto muito. É um pouco fominha. O Abel vai ter que trabalhar isso nele. Mas eu acho que ele tem grande futuro no Palmeiras. E para encerrar essa parte de contratações, o Palmeiras vai buscar aí a reposição para o Richard Rios. Mas o Abel disse o seguinte na coletiva, né? Se não vier, vamos arranjar soluções. A saída do Richard Rios, que foi vendido para o Benfica, como eu disse no começo do vídeo, abre uma disputa de funções de volante no Palmeiras. Na vitória por 3-2 pelo Atlético, foi o Lucas Evangelista, que entrou contratado no Paulistão. O Palmeiras já contratou o Lucas Evangelista pensando numa sombra para o Richard Rios, pensando numa negociação, e naturalmente ele deveria ganhar essa vaga de titular no Palmeiras. Mas pode ser só por enquanto mesmo. Porque o Abel confirmou que o Palmeiras vai buscar uma reposição para a saída do Rios.
Nomes ainda são discutidos por comissão técnica e de diretoria. E eu queria dizer para o torcedor palmeirense não se iludir. Talvez não venha um grande nome, mas venha um nome para ser o reserva do Evangelista e trabalhar ou a ultrapassagem dele no Palmeiras, do Lucas Evangelista, ou a troca com uma futura venda do Lucas Evangelista. Eu vou abrir aspas para o Abel, que ele falou assim: vamos à procura, se conseguirmos, de uma reposição dentro daquilo que dos nossos padrões. Se vier, tudo bem. Se não vier, vamos arranjar soluções internamente. Acho que essa é uma quarta ou quinta venda acima de 30 milhões de euros. Sempre vem buscar aqui os nossos melhores do nosso time. Endrick, Estevão, e sempre arrumam soluções internamente. E é isso que vamos continuar a fazer. A chegada do Evangelista para a temporada foi pensada numa possível saída do Rios. O volante colombiano cresceu muito de rendimento nos últimos meses. E o Palmeiras já sabia da possibilidade de venda. Como eu falava do Rios, ele é um ótimo jogador, mas ele era atabalhoado. Ele melhorou isso e ele tornou-se um pica das galáxias. Os 17 jogos do Evangelista desde que chegou dão confiança para Abel que ele assuma a posição nesse momento. Ele, inclusive, fez o gol contra o Galo. Então, assim, eu acho que ele tem potencial. E, como eu disse agora há pouco, ele jogou muito no Red Bull. Abre aspas para Abel mais uma vez. Tivemos uma conversa, os três, a Leila, eu e o Anderson Barros. Sempre digo ao Barros que sempre que nós conseguirmos antecipar uma compra para prever uma venda, é ótimo. Foi o caso do Lucas Evangelista. Nós sabíamos que o Rios ia sair e fomos atrás de um novo coisa. E sempre que conseguimos, ou nós conseguirmos que um jogador chegue primeiro, é melhor. Para além de o Lucas ser brasileiro, já estar conosco há bastante tempo, o que ajuda na sua adaptação. Eu concordo com o Abel. Se você puder contratar, talvez não precise nem ser um jogador muito caro. Você contrata antes, você tem como barganhar, e esse cara é trabalhado para assumir a posição do titular. O Palmeiras tem guardado em sigilo possíveis nomes e entende que não conseguirá um jogador à altura de Rios com um preço acessível. Óbvio. O clube investiu mais de R$500 milhão esse ano e não quer gastar muito além disso. O Palmeiras joga, só para você ter noção, o Palmeiras joga na próxima quarta-feira às 19 horas contra o Fluminense no Maracanã. O Evangelista já está como titular por enquanto e espero que ele consiga aí representar o Palmeiras da melhor forma possível. Bom, essas foram as notícias do Verdão. Espero que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, ativem sua notificação, que é muito importante e ajuda muito a fortalecer o canal, tá, galera? O meu muito obrigado. Beijo do Careca. Até a próxima. Eu fui. Tchau, galerinha. Muito obrigado.